Deus estava falando algo especial para aquelas pessoas. Aleluia. E as pessoas não entenderam. Porque quando ele entrou no Rio Grande do Norte, tinham 4 famílias esperando essas pessoas. Aleluia. E uma delas era a minha pessoa. Glória a Deus. Sabe quando a gente tem aquela vontade de abraçar alguém e simplesmente a gente não dá? Aleluia. Como se é o último dia, é o último abraço, dá o abraço. Aleluia. A gente precisa ouvir a voz de Deus, querido. Aleluia. A gente precisa sentir Deus. É uma necessidade nossa sentir Deus. Glória a Deus. E a embarcação passou 3 dias aqui no Porto de Natal para fazer esse trabalho no motor. E eles foram, e eu fui também. Aleluia. Abracei a minha esposa, passei um dia muito feliz e voltei para a embarcação. Como todos voltaram para a embarcação. Aleluia, Jesus. E chegando lá, querido, a embarcação, nos 3 dias, tomou rumo para Recife. E lá em Recife, houve uma carga Aleluia. a colocar no navio às pressas. Era carros, moto, mantimento, material de construções. A embarcação estava totalmente lotada, chapada, como diz o ditado. Estava sobre a linha d'água do navio. A linha d'água é aquele onde o navio e os fiscais da marinha notam que o peso total. E tem muitos deles que falsificam a linha d'água para que o navio pegue mais carga, porque quanto mais carga, mais dinheiro eles ganham. Porque a visão do homem é ganhar o dinheiro. A visão do homem é crescer, né? Mesmo às custas de uma decepção, de uma situação difícil. Mas, queridos, a embarcação tomou rumo a Fernando de Noronha. E nessa viagem, a 60 quilômetros, ou a 60 milhas de nós estarmos em viagem para a ilha, faltava 150 milhas para nós chegarmos na ilha. Glória a Deus. Ventos fortes, ondas altas, ao ponto de nós ficarmos apavorados. Aleluia, Jesus. Não era costume meu acordar de 4 horas da manhã, mas nesse dia Deus me despertava. E a gente aí onde a gente deve entender o quanto Deus nos ama. Aleluia. Porque se eu estivesse na embarcação, ou seja, no camarote, talvez eu não estivesse aqui contando a bênção. Aleluia. Mas Deus, Ele sacode o cristão, Glória a Deus. que Ele tem um propósito. Aleluia. E eu levantei, o camarote dormia comigo e o meu amigo comandante. E ele disse, já vai descer? Eu digo, já vou descer. Ele Aleluia. disse, não vou descer não, vou demorar um pouquinho. E eu fiz uma coisa que Deus até me tirou a culpa disto. Porque o camarote, ele estava com a tranca da porta quebrada, eu tinha que passar para fora do camarote e fechar o camarote com cadeado. Para depois ele bater e sair. Mas Deus é tão maravilhoso que não me deixou essa culpa. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando eu saí, de imediato ele também veio aonde nós estávamos. E o barco jogava, vento soprava. Eu quis fazer até um remendo na vigília que não estava com condições de fechar, mas não houve possibilidade. Houve até motivo de rir porque a onda bateu novamente. Aleluia. E aquela onda molhou imediato. E o meu amigo Ivanaldo, o comandante, olhou para mim e riu. Quando a onda molhou o imediato. Aí houve a segunda pancada, queridos. A segunda pancada nós chamamos bombordo e estibordo, a esquerda e direita. E a pancada não foi tão forte. Mas na terceira pancada, Aleluia. só quem pode falar quem viveu essa área, esse momento. Aleluia, Deus. Esse momento foi tão terrível, porque a gente vê como se fosse uma pancada de um carro em alta velocidade. Glória a Deus. A pancada foi grande. Eu só escutei a voz do comandante quando disse o barco adernou, ou seja, o barco virou. Glória a Deus. O que tinha de geladeira, friso, fogão, panelas, tudo que estava em nossa volta foi tudo para cima da gente. Foi tudo para cima da gente, aonde foi um grito da pancada que ele levou. Acredito que foi a perna
ele não teve condições de andar, que foi o comandante Vanaldo. Queridos, tem uma mensagem no livro de Hebreus, no capítulo 12, que Paulo narra de uma maneira tão tremenda, que aquilo me deixou, sabe, sem entender o que fez um homem de uma experiência tão grande como Moisés ficar tremendo, com medo, ao ponto de ficar parado, sem saber para onde correr. Mas se você for lá para o livro do Êxodo, no capítulo 19, você vai ver o que foi que deu motivo a Paulo narrar essa história. Aleluia. Onde Deus estava triste, chateado mesmo, com aquelas pessoas que Ele lhe deu uma promessa de uma terra que emana leite e mel. Aleluia. E nós conhecemos essa história, que as pessoas saíram de dentro lá vendo o poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. 3 meses estavam se passando, Deus ficou indignado naquela situação e diante do Monte Sinai Ele parou. Aleluia. Chamou Moisés e disse: Moisés, esse povo não te escuta. Aleluia. Esse povo não está acreditando em você, Moisés. Faz o seguinte, consagra, chama o povo, Aleluia. consagra o povo, porque pela manhã eles lavem as suas vestes. Aleluia, glória a Deus. Lavem as suas vestes. Consagrem-se. Aleluia. E as pessoas disseram: Moisés, assim como Deus falou, nós faremos. Aleluia. Eles tomaram a responsabilidade de fazer aquilo que o Senhor estava recomendando. Amados, Deus falou para Moisés dizendo: porque no 3º dia eles ouvirão eu falar contigo. Aleluia, glória. Oh, glória. Deus avisou Aleluia. que eles se preparassem, que eles se consagrassem, que eles lavassem a veste, porque Deus ia falar. Glória a Deus. Aí eu comecei a sentir a situação que Moisés enfrentou com aquele povo. Um pastor, ovelhas desobediente, rebelde, não queria ouvir ele, e agora ele estava vendo diante dele o monte tremendo, Aleluia. o monte dançando, Aleluia, Jesus. fogo, porque Deus disse: eu vou falar entre uma nuvem espessa. Aleluia, glória a Deus. E um som de uma trombeta que tocava, sabe, cada vez mais alto, Aleluia. ao ponto das pessoas já ficar apavoradas, mas ouve-se uma voz. E quando essa voz começou a falar que era Deus, aí eles ficaram apavorados. Eles disseram: Aleluia. fala tu conosco, Moisés, não Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não Deus. Muitas das vezes nós ouvimos uma palavra tão maravilhosa, como Deus é maravilhoso, que Deus é amor, Aleluia, e glória a nós não entendemos como Deus age. Deus. Aleluia. A Bíblia diz no versículo 18 de Hebreu que era um espetáculo. Paulo narra dizendo que era um espetáculo, era uma visão terrível, que não era motivo para alegria, mas que no tempo certo daria motivo de grande alegria. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, foi isso que eu vi, porque eu fui o primeiro a subir pela vigília da embarcação, porque a vigília que estava na parte lateral já não estava de lado, estava em cima. Aleluia. O pavor foi tão grande que eu fui o primeiro a correr. Diante de meus olhos estava o que poderia me manter pelo menos salvo, né? Aleluia. Se eu não soubesse nadar, eu ficaria boiando, que era a boia. Era os coletes salva-vida, e eu não olhei para isso. Eu queria sair de dentro da embarcação. Aleluia. Porque a visão era terrível. A visão era horrível. Mesmo que diante de 2 ou 3 minutos, alguém estava rindo. Alguém estava se divertindo. Aleluia. Mas quando veio o pavor, era mais grito. O destroço dentro do navio. Glória a Deus. E um cidadão disse: você viu o navio gemer? Porque todo navio que vai ao fundo, ele geme antes de descer.
Digo, o gemido era tão grande Aleluia. que a pessoa que mesmo tivesse problema de audição, ele escutava o gemendo do navio. Porque tudo que estava amarrado, ele se desprendeu. Tudo para o lado que ele tombou. Aleluia. E agora eu corro, saio, coloco para cima o moço de máquina, o marinheiro de máquina, um pouco forte, e ele já estava subindo o comandante Ivanaldo pelas mãos. Subindo, quando a onda veio, bateu sobre as mãos do marinheiro, ou a nossa, e tivemos que soltar. Aleluia, Jesus. Aí já não houve mais situação de nós voltarmos, porque a onda foi tão forte, o vento foi tão forte que jogou a gente fora para o mar. A gente estava apavorado, gente, porque o único sustento que nos levaria a um porto seguro é o navio estava indo ao fundo. Aleluia. Aleluia. Quem queria pular? Se o melhor canto era o navio que estava mais firme. Glória a Deus. Mas a onda nos jogou. E tivemos que ficar entre os paletes, as mercadorias que ficaram boiando ao nosso redor. E quando nós olhamos mais para cima, estava saindo imediato um marinheiro e outro moço de máquina, que estava saindo por lateral da embarcação. Aleluia. Um homem com 78 anos, que não precisava mais estar embarcado, mas Aleluia. ele estava na embarcação porque era a vida dele, ele estar embarcado. Até aí eu não sabia o propósito de Deus na minha vida, porque um pastor dentro de uma embarcação, agora que está indo por fundo. Aleluia. Confesso aos irmãos que eu fiquei que nem Moisés, anestesiado. Eu não fiquei preocupado. Glória a Deus. Simplesmente só olhava Terra. como é que eu ia me sair dali. Glória. Aleluia, Senhor. Como é que eu ia me sair daquela situação. Aleluia. Antes desse acontecimento, sempre o comandante me levava para o comando, o passadiço da embarcação. E eu não olhava o passadiço, eu olhava simplesmente uma boia que estava à frente da minha visão. E aquela boia me chamava muita atenção, como dissesse, é ela que vai te salvar. Aleluia. É ela que vai te salvar, porque Deus já sabia que eu corri sem colocar o colete. Como é que eu ia me salvar? No mar que estava a 60 milhas de terra e 150 do destino que nós íamos. Era impossível. A área de Tubarão Aleluia. era medo de todos os lados. Glória a Deus, aleluia. E a embarcação estava descendo ao ponto de o marinheiro olhar e dizer, não se aproxime da embarcação, porque se vocês se aproximar da embarcação, vocês vão descer com ela. Aleluia. Você já viu um ralo? Quando está cheio de você que desentope. Mesmo assim, é com alguém que estiver perto do navio, ele desce com ele. Glória a Deus. Houve uns 3 gritos, não se aproxime. A boia ainda não tinha subido, mas ela estava presa sobre os paletes e as mercadorias que estavam sobre ela. Mas antes do navio descer totalmente, a boia subiu. Aleluia, glória. Agora, eu falo para os irmãos, quem foi que soltou aquela boia que estava amarrada? Aleluia. Quem foi que soltou a corda? E mesmo quando a boia soltou, quem foi que soltou aquela corda? Aleluia. Porque nenhum de nós se aproximamos, mas de imediato ela subiu. Aleluia. Ela subiu e antes de dar o último suspiro, ela soltou. Aleluia. Agora aí está o mistério, querido. Porque quando a boia subiu, a boia furou. Era uma boia para 6 pessoas. A embarcação estava com 8, 2 estavam em extra-ró. Não poderia, mas jamais as pessoas subir para a boia. Ela tem 2 partes. A primeira boia que sobe, a segunda ela sobe um casulo, ou seja, uma casa para você entrar para dentro dela. Ela não subiu. Ela estava furada totalmente e a de baixo estava secando. Tentamos encher e não conseguimos, porque as recomendações, os avisos da balsa não eram em português, eram em japonês. E a gente ficou sem saber fazer nada. A situação estava completamente difícil para nós. Mas entramos dentro da boia.
Foi um tremendo de um sufoco, mas entramos nessa boia. Aleluia. Entramos na boia. Esse imediato que tinha 78 anos, ele estava também sem boia. E ele se segurou em um bujão que estava boiando. Aleluia. E quando alguém chamou ele, vem para a boia, ele já tinha dito para o amigo dele, olha, não vou conseguir, estou passando mal. Ele tomava mais de 15 comprimidos, principalmente para o coração. E ele conseguiu nadar, chegou até a boia, nós colocamos ele em cima da boia, mas ele já estava passando mal. Aleluia. E a gente preocupado, agora veio o mistério nosso, que muitas das vezes nós não entendemos por que um círculo de oração, por que um matutino, por que um culto como esse. Fica muitas vezes até chato, né? A gente se levanta. Sabe por que a gente se levanta? Porque não é para nós ouvirmos. Lucas 5, sabe aquela mensagem de Lucas 5, versículo 4? A praia estava totalmente lotada, mas Jesus não queria que aquelas pessoas escutassem. Ele teve que entrar no barco, chamou a tripulação e disse, vamos afastar um pouco da praia. Ele deu a instrução, mas ele teve que ele deu uma instrução mais segura. Chamou Simão e disse, Simão, leva a embarcação para mais longe. Aleluia. Leva a embarcação para alto mar. Ele disse, Senhor, nós estamos lavando as redes. Passamos a noite todinha, nada pescamos. Mas sobre a tua palavra, lançaremos. Sobre a tua palavra, lançaremos. Então, queridos, o mistério de Deus é para aqueles que estão com a convicção, com a certeza de que estão sendo alimentados. Porque jamais eu pensava o que eu ia fazer naquela embarcação. Porque o meu questionar com o Senhor era, o que é que eu vim fazer aqui, Senhor? Aleluia, glória a Deus. O que é que eu vim fazer aqui dentro de uma boia furada? A gente já estava boiando dentro da boia, porque assim foi a recomendação nossa. Vamos ficar boiando dentro da boia, pelo menos a gente fica livre dos tubarões. Aleluia. E vamos orar. O culto não tinha louvor, o culto não tinha pregação, porque quando alguém queria falar alguma coisa, alguém dizia, vamos orar. Aleluia. A mensagem é, vamos orar. Glória a Deus. O imediato deu o último suspiro, faleceu dentro da boia, e eu ainda não estava entendendo o que Deus estava fazendo ali. Aleluia. Eu disse, olha a respiração desse homem. Aleluia, Deus. 4 pessoas na boia, boia furada. Quanto mais pessoas na boia descia, esvaziava mais rápido. Nós olhamos o pulso dele, olhamos a respiração, não está respirando, não tem pulso. Olhamos mais umas 3 vezes, não tem pulso. Eu digo, olha, morreu. Agora solta ele, porque a gente estava dentro da boia, porque a gente estava segurando a boia. Porque as ondas eram de 2,5 metros a 3 metros de altura, vento forte, chovendo, vento que estava batendo no nosso rosto, estava doendo. Eu estava enrolado dentro de um lençol térmico, mas mesmo assim o meu corpo, mesmo que eu não estava sentindo medo, o meu corpo estava já agindo, eu estava tremendo. Eu travei, eu já não estava mais em condições de falar, e vamos orar. E a única coisa que Deus me deu foi, Tu és soberano sobre a terra, sobre o céu, Tu és Senhor absoluto. Canta. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Tu és o quê? Tu és tremendo, e apesar desta glória que tem, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti, porque Tu és tremendo. Aí veio a lembrança, uma profecia lá na nossa igreja, quando Deus falava com a minha companheira dizendo que a missão era árdua, mas era ela e o teu. Eu disse, Senhor, o teu. Estou aqui, Senhor. Estou aqui, Senhor. Foi quando nós fizemos uma oração, entregando a alma daquele homem nas mãos do Senhor. Aleluia.
Agora solta. Deixa a onda fazer o resto. Aleluia, glória a Deus. E a onda soprou e levou. Aleluia, Jesus. E ficamos adorando a Deus. Aleluia. Ficamos adorando a Deus, amados irmãos. Vamos orar, vamos orar. O navio passou, a gente gritou, soltamos fogos, mas não aconteceu nada. Glória a Deus. Aleluia. E a mensagem era: vamos orar, porque ele vai voltar. Aleluia. Ele vai voltar. O navio já estava a 80 milhas. Tem um mecanismo no navio, de todas as embarcações, que quando o navio ele vai afundando com 4 metros de altura, ele está dentro de um casulo. Eu esqueci o nome dele, eu só sei que ele sobe. E esse subir, ele sobe com a corda, e a corda, na tendência que o navio vai descendo, ele dispara o bip. E vai bater lá no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro avisa a primeira capitania mais próxima da situação. Anunciou o navio para ele voltar. Glória a Deus. Volta, que houve um naufrágio aí bem próximo onde vocês estão. Aleluia. O navio estrangeiro, o navio filipino, ele voltou. Antes dele voltar, queridos, a gente estava dentro dessa boia, tremendo, gemendo, orando, porque ali era o melhor lugar da gente estar. Aleluia. Aí entra a mensagem de Hebreu 12, a visão que Paulo narrou quando Moisés estava aterrado, Aleluia, Deus. trêmulo. Eu estava aterrado. Agora correr para onde? Aleluia. Correr para onde se a boia furada era o melhor lugar? É verdade. Senhor, a promessa. Aleluia. Aleluia. A promessa, Deus, a promessa, Deus, a promessa. Me tira dessa situação. Eu preciso testemunhar do que fizeste neste lugar. Queridos, a missão de um pastor ela é muito árdua. Quem imaginaria em alto mar sofrer um naufrágio para fazer uma cerimônia fúnebre? Aleluia. Fazer uma cerimônia em alto mar dentro de uma boia furada? Aleluia. Glória a Deus. Aí quando nós estamos gritando em Deus, fazendo um clamor a Deus em oração, quando a onda subiu, o marinheiro de máquina viu o navio. Mas quando a onda desceu, ele disse: eu estou vendo miragem. Aleluia. Mas o falcão disse: não, o navio vai voltar. Mesmo não vendo o navio, disse: o navio vai voltar. Aleluia. E nós estávamos clamando, aquela árvore grande, branca, ela parou em cima da gente assim e bateu as asas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E ela fez quá, quá. E eu entendi. Aleluia. Tu me chamastes, estou aqui. Glória a Deus. Arrasei, marrasei na marcha. Tu me chamastes, eu estou aqui. Sabe aquela buzina daquele povo que estava em desobediência, que precisava, que aquela buzina estava perturbando ele, que a buzina ela aumentava gradativamente? Glória a Deus. Foi quando o navio subiu e deu aquela buzinada bem forte, bem perto da gente. Queridos, não existe outra alegria igual. Porque a gente dentro da boia furada, a gente começou a pular dentro da boia. Aleluia. O navio teve que fazer uma manobra para encostar, para pegar a gente e subir. O navio era muito alto. Aleluia, glória a Deus. Eu achava, ou eles achavam impossível que nós subiríamos, porque estavam cansados. 13 horas em um culto de oração dentro de uma boia. 13 horas. Ondas fortes, ventos fortes, chuva, o frio, orando a Deus. Então não te preocupa quando você estiver num ciclo de oração. Quando você estiver no matutino, num culto simples, espera uma bênção apostólica. Porque Deus não pode ter falado com você o culto todinho, mas na bênção apostólica você vai receber a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você vai para casa guardada ou guardado por Ele. Nada vai temer. Não temas. Aleluia. Não temos, queridos, porque o que Deus fez comigo, eu jamais imaginaria. Talvez eu seria covarde se Deus me avisasse: você vai entrar nesse navio, olha, você vai sofrer um naufrágio, olha, e vai ser coisa tremenda, a visão vai ser horrível. Você vai?
Eu não iria. Confesso aos irmãos. Só se ele me pegasse e me levasse. Aleluia. Aí eu iria, porque eu senti que algo ia acontecer naquela embarcação. Minha esposa é de prova. Quando eu disse, meu filho, e aí a embarcação? Eu disse, olha, não é boa não. O negócio não é bom não, mas eu vou. Aleluia. Mas eu vou, mesmo sentindo, o sentimento bateu, o Espírito Santo falava dentro do meu coração, vai acontecer algo tremendo. Aleluia. Sabe por quê? Eu vou terminar aqui agora. Eram 8 pessoas. Deus me levou para pregar o evangelho para aquelas pessoas. Era um homem de 68 anos, seu Washington. Sabe onde esse Washington está? O corpo dele está no fundo do mar, dentro de um camarote trancado. Deus deu uma oportunidade para ele, desde a infância, dentro de um ciclo de oração matutino, escola bíblica dominical, mas ele ia chateado porque a mãe e o pai levavam forçado. E depois de 68 anos, eu escutei nitidamente quando ele disse, o camarada veio pregar o evangelho para mim. Aí eu disse para ele, olha, meu pai desde pequeno me ensina esse evangelho. Não me convenceu, você não vai me convencer. Eu disse, Espírito Santo, o que é que eu vou falar para esse homem? Bruto, ignorante. Quando se havia um homem falar de prostituição, eles vibravam. Eles cantavam feliz e falavam coisas tremendas, mas quando se falava do evangelho dentro daquela embarcação, simplesmente era questionada. Ateus, pessoas que não acreditavam em Deus, que para entrar naquele navio, eu confesso aos irmãos, tinha que andar de joelho, tinha que acreditar em Deus. E foi exatamente as pessoas que não acreditaram em Deus que morreram. Aleluia. Agora eu vou dizer um versículo que está mais embaixo de Hebreus 12, 25. Ele disse, cuidado para dar ouvido àqueles que vos falam, Aleluia. para aqueles que vos advertem na terra, porque os que não escaparam foram os que não deram ouvido. Os 4. O comandante é meu amigo, mas ele não queria dar ouvido, porque quando a embarcação chegava no porto, prostituição. Era. E o resto, eu não quero nem falar. Porque era coisa horrível. Horrível. Deus dando oportunidade àquelas 8 pessoas. Porque em 2016, houve um naufrágio também nessa direção de Fernando de Noronha. Todos 6 escaparam. Por que 4 viajaram? Porque 4 não estão aqui? Porque 4 famílias estão sofrendo? Porque simplesmente não deram ouvido à voz do Senhor. O Senhor insiste com a pessoa, mas a pessoa não quer dar ouvido, então aí, morreu. Então que eu fiquei com o coração meu triste, de Jesus, por que não preguei o evangelho para aquelas pessoas? Aí eu peguei a Bíblia, assim que eu cheguei em casa, quando eu abri a Bíblia, o pedaço caiu. Hebreus 12, versículo 25. Deus falou comigo em casa. Cuidado, para que vos dê ouvido àqueles que vos advertem na terra. Aleluia. Aí eu digo, Jesus, tu me aliviaste, porque só os que morreram foi os que não deram ouvido. Então simplesmente isso, querido. Continue ouvindo, insistindo. Faça como o impossível. Porque Deus está vendo tudo isso que você está fazendo. Tudo que existe, Corinho, tudo que existe e acontece, tu sabes. Ele sabia tudo em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe.